Graça e paz aos irmãos. Professor Gil falando. Vim aqui gravar esse breve vídeo para orientar os irmãos a respeito do projeto de pesquisa para o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Para quem já fez o pré-projeto, fica fácil os irmãos darem continuidade ao projeto propriamente dito e aí assim seguir com o TCC. Então, mandar um abraço aos irmãos do seminário Querigma e vamos seguir a nossa empreitada para conseguirmos mostrar para os irmãos sobre como fazer o seu projeto. Aqui eu tenho o projeto que eu fiz, um modelo para mostrar aos irmãos. Esse modelo ele já tinha sido apresentado na sala de aula, tá certo? Eu tenho aqui a capa, tá certo? Com o nome da instituição que eu estudei, o meu nome, com o título do trabalho, e eu tenho aqui também, como foi ensinado na aula, local e ano em que o trabalho foi feito, foi escrito. Lembrando que isso aqui é um modelo do pré-projeto. Então, esse trabalho ele tem 13 páginas. Se os irmãos têm interesse em fazer um projeto com 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, dependendo de como vai ficar exatamente o conteúdo de cada folha. Então aqui na folha de rosto, que é a segunda folha que é exigido no trabalho, você não precisa mais colocar o título, o nome do seminário. Você coloca apenas o seu nome, aí com mais alguns espaços o título do seu trabalho. Poderia ficar em uma linha só, mas para ficar mais apresentável, foi colocado em duas linhas: sincretismo religioso nas igrejas evangélicas brasileiras. Observe que vai se trabalhar igrejas evangélicas brasileiras e o tema vai ser sincretismo religioso. O foco, o objeto do trabalho é esse. Então, observe nesse texto recuado, se explica que trabalho é esse. Projeto de pesquisa para elaboração de monografia, na época, para o curso de formação superior em teologia, e o professor que orientava essa matéria foi o professor Patrick. Mas quem me orientou no trabalho, me deu algumas orientações, foi o professor José Roberto. E aí vem uma descrição. Então, quando você estiver fazendo o seu projeto, eu darei o texto mais apropriado para fazer na sua descrição dessa folha de rosto, tá certo? E aqui também se coloca como na capa, João Pessoa, PB, no caso o nome da cidade onde o seminário se encontra, que esse seminário Querigma é o Bahia, Paraíba, e o ano que você vai apresentar o trabalho, que provavelmente vai ser 2020. Dando sequência à estrutura do projeto, você vai encontrar na próxima folha o sumário, isso mesmo, o índice, onde se descreve todo o conteúdo do projeto. No projeto tem que se ter uma introdução, os objetivos com o seu subtópico, né? 2.1 objetivo geral, 2.2 objetivos específicos, que deve ficar na mesma página do objetivo geral, a justificativa e também hipótese da problematização que você apresenta, e depois fundamentação teórica de todo o material que você pesquisou sobre o tema. O 6, a metodologia que você utiliza para fazer sua pesquisa, o seu trabalho, explicando por que você escolheu essa metodologia. E 7, muito importante, que se tenha no seu projeto o cronograma do seu estudo, a coleta do material,
a análise do texto, a digitação do texto e a entrega do trabalho deve ter o seu cronograma para você seguir o seu método de estudo. E por fim, as referências biográficas listadas no final, de acordo com o método científico, as normas da ABNT. Como se vê, o trabalho são 13 páginas. Vamos para a folha seguinte, que aqui se trata apenas dos elementos pré-textuais. E agora, seguindo o texto, nós temos a introdução, o primeiro capítulo. Observe que começa a ser numerada. Nesse exemplo que eu tenho, que eu imprimi, eu não coloquei a data, ou melhor, não coloquei a página, mas deve ser colocada a página no canto superior, a partir do texto da introdução. As outras folhas não devem aparecer o número de página, mas deve ser considerado. Observe que eu não começo com a página 1, eu começo com a página 4, porque 3 já passaram. E aqui, ó, na introdução, aquilo que eu tinha rascunhado num pré-projeto, eu já coloco aqui, ó, trabalhando a temática, a problematização. Eu aqui faço a descrição dos objetivos, a justificativa, um pouco da justificativa do trabalho. E aí, quem lê esse meu projeto já sabe do que vai ser tratado. E aí, eu sigo para a conclusão da minha pesquisa, essa introdução da minha pesquisa, falando da metodologia que eu vou utilizar e descrevendo o que eu vou falar no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo e como vou finalizar o trabalho. Então, na introdução, quem lê já sabe exatamente o rumo do meu trabalho e do que se trata exatamente o meu trabalho. E aí, eu vou apresentar meus objetivos, o objetivo geral sempre começando com o verbo e mais objetivo possível, identificar o sincretismo religioso nas igrejas brasileiras evangélicas, advindos do animismo, das religiões afrodescendentes e do catolicismo. Então, o sincretismo que eu quero apresentar aqui advém desses 3 ramos religiosos e estão misturados com as doutrinas de algumas igrejas evangélicas. Então, o objetivo é identificar de uma forma geral esse sincretismo. Daí, nos objetivos específicos, eu devo traçar passos que atingem esse objetivo geral. O primeiro, eu vou descrever o processo de religiosidade no Brasil, para poder identificar esses 3 ramos de religião que eu apresento aí no objetivo geral. Aí depois, analisar quando e como o sincretismo religioso tomou parte nas igrejas evangélicas brasileiras. E terceiro, identificar os rastros animistas, afrodescendentes e católicos nas igrejas evangélicas brasileiras. Observe que os meus objetivos específicos estão totalmente alinhados com o objetivo geral, com o tema e com a problematização. E a problematização tem a ver com por que nós reprovamos determinados comportamentos e práticas em segmentos religiosos, espíritas, católicos, indígenas, e no nosso meio existe crenças e comportamentos iguais, só que com outro nome. Então, será que não houve uma mistura de crença e a gente está só agindo com preconceito com relação a outras religiões? Será que estamos vivendo puramente o que Jesus ensinou e o que a Bíblia diz? Ou tem mistura aí de crendices, de superstições e crédulos estranhos que não condiz com a palavra e o Evangelho de Cristo? Então, essa problematização que eu estou explicando tem a ver com esse meu objetivo geral e esse meu objetivo específico. Seguindo, para a gente concluir essa explicação, eu vou para o terceiro capítulo aqui, que é a justificativa do meu trabalho. Aqui eu explico por que eu escolhi esse tema, onde eu quero chegar e o valor que o meu trabalho vai ter, e ao concluir a pesquisa vai ser dado o valor e a importância nesse comentário aqui. O que eu comento, eu estou levando as pessoas a perceberem a relevância, o valor e a importância dessa pesquisa que eu vou fazer.
por que eu vou fazer e para quê, onde eu quero chegar e o valor desse meu trabalho. E essas hipóteses que poderiam estar também junto com a justificativa, eu resolvi deixar separado e recomendo isso. No capítulo 4 eu venho sugerindo que o problema deve ser resolvido com essas hipóteses que eu estou apresentando. Qual é o problema? Como as igrejas evangélicas reprovam em seus discursos as crenças e práticas de outras religiões, como católica, animista e afrodescendentes, contudo são vistas as mesmas práticas e crenças nas igrejas, mesmo sendo com outros nomes. Então eu vou explicando que é possível notar várias práticas de idolatrias a líderes e astros. Eu vou mostrando que existe campanhas, poderes em objetos, rituais proféticos, sabe? Rituais com mantras e ações que encontramos em outros segmentos religiosos como um sincretismo que aconteceu, que não é uma sequência do que os apóstolos e do que Jesus ensinou. Então, as argumentações e pesquisa desse trabalho apontam como vindas do animismo indígena do Brasil já existente, aqui bem antes da colonização, e das religiões africanas, dos escravos da era colonial, como também do catolicismo romano que veio da Europa na época do descobrimento. Como já foi dito por outros colegas de seminários e outros artigos que eu li, somos quem somos porque vimos ou viemos de onde viemos. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma consequência do passado histórico da religião brasileira. Então, será que a minha igreja, a sua igreja, não sofreu esse sincretismo? Será que não há mistura doutrinária na liturgia e no ensino, nos nossos cultos, nos nossos estudos e pregações? Então, nós vamos trabalhar com essa hipótese.